Olá a todos, eu sou a Ingrid Ramanushi do canal Recriar com Arte. E hoje eu trago para vocês a terceira parte do nosso curso Caderno com Latonagem, onde eu vou ensinar para vocês esse efeito maravilhoso, né, que é a colagem dos nossos filtros, que eu expliquei no vídeo anterior, no vídeo 2, né, os filtros tingidos de café. E nós vamos fazer a aplicação no caderno e vai dar esse resultado aqui muito bonito, tá? Eu aproveito e peço para vocês que já vão curtindo o canal, curtindo o vídeo, se inscrevendo, que esse curso promete bastante, vai ter muita coisa bonita ainda. Vamos lá? Então vamos aos materiais para nossa técnica de hoje. Você vai precisar de tinta PVA, no meu caso eu vou usar a tinta preta, cola branca, um pouco de água, pincel, rolinho, o caderno, né, onde nós iremos fazer a cobertura, os nossos filtros de papel já coloridos, lixa, dessas que usa em manicure. E aqui é opcional, para a cobertura final, você pode usar esse verniz spray, né? No caso aqui eu vou usar o brilhante, ou se você não tiver assim spray, você pode usar ou uma goma laca incolor, ou um verniz geral, qualquer tipo de cobertura para dar uma proteção maior. Apesar de nós protegermos no final com a cola, eu sempre gosto de colocar uma proteção a mais para ficar bem preservado o trabalho. Tá bem? Então vamos lá? O nosso primeiro passo para poder trabalhar melhor é retirar essa espiral aqui do caderno e deixar a capa separado, né? Porque na hora da pintura e da colagem fica muito mais fácil se nós não tivermos aqui a espiral. Então é muito fácil, basta entortar um pouquinho aqui essa travinha de segurança e ir girando, ó. Vai girando e retirando, tá? Ó, bem facinho. Aí pronto, tá? Eu já retirei, né, essa parte aqui, eu guardo, que no final, lógico, eu vou colocar novamente. E retiro aqui, ó, a parte da capa, reservo. E a parte de trás do caderno, que eu também vou forrar e reservo. E o miolinho eu guardo para depois colocar novamente. Então, a primeira parte. Como ele tem essas letras aqui, ó, principalmente aqui na parte de trás, se eu colar diretamente o papel aqui, provavelmente isso aqui vai ficar aparecendo, porque é muito branco e o papel, ele tem a tendência a ficar transparente depois da colagem, né? Então é importante, para ter um bom acabamento, deixar tudo de uma cor só. Então, para isso, eu vou utilizar a tinta PVA preta, para poder dar uma cobertura e deixar tudo preto. Então, aqui é simples, né? Só vou passar com um rolinho mesmo. Talvez até uma demão só já seja suficiente para cobrir. É mais para cobrir essas letras aqui, ó. E não ficar aparecendo após a colagem. Porque acabamento é tudo numa peça, né? Então tem que realmente pensar sempre nos mínimos detalhes. Bom, então aqui provavelmente vai precisar de mais uma demão. Eu vou fazer isso nas duas capas, vou deixar secar e eu já volto com vocês para a próxima etapa. Até já! Pronto, ó, já secou bem.
né, a parte da tinta PVA que eu passei. É óbvio também que você poderia usar uma tinta acrílica. Aqui foram 2 demãos para poder dar essa cobertura e eu achei que ficou ótimo. Agora, se vocês estivessem usando aquela tinta que eu ensino aqui no canal, Chalk Paint, ou a tinta giz, certamente com uma camada só ela já cobriria aquela parte branca. Eu só não usei porque realmente eu não tenho na cor preta, mas também seria muito eficaz para esse tipo de trabalho. Tá? Então a nossa segunda parte agora é a colagem em si. Tá? Para isso eu vou usar a cola branca, só que eu vou diluir a cola com um pouquinho d'água, né? Como se fosse uma decupagem mesmo, né? Então vou colocar um pouco d'água aqui na cola, mistura para deixá-la um pouco diluída, que fica melhor para poder fazer a colagem do papel. Pronto, já tá aqui numa textura boa. E o nosso filtro, aí nós poderemos fazer de 2 maneiras. Se você quiser um efeito mais geométrico, aí você vai... Eu gosto de tirar essa ponta aqui, ó, primeiramente, né? Que eu não... Essa parte enrugada aqui, eu não acho que fica delicado, que fica bonito, eu gosto de tirar. Então, você pode fazer ou um corte com a tesoura, que aí vai dar um efeito mais geométrico, né, na sua colagem, tá? Tá vendo? Ou você pode também rasgar o filtro, que aí rasgando o filtro, ó, deixa eu tirar aqui essa parte. Então, rasgando o filtro também fica bem legal, porque vai integrar bem uma cor na outra, vai até dar mais a sensação de uma pintura. Então, fica a critério de vocês. Naquele caderno, o que eu mostrei do nosso projeto, eu cortei com a tesoura, então ficou bem geométrico. Agora, esse aqui eu vou fazer assim, rasgando, para poder ter um parâmetro dos 2 tipos de efeito. Tá? Então, aqui é bem simples. Eu vou começar com essas cores. Então, você vem aqui, entra com a cola. E vai colocando o papel, tá? Passa um pouquinho em cima também. É importante sempre deixar uma beiradinha para fora, para depois poder ficar um acabamento bem legal. Vou pegar um pouco de azul também. Ó, pode sobrepor, tá? Se por acaso aqui ficar algum tipo de bolha, você vem com plástico, ó, coloca em cima e vai empurrando, ó. Vai empurrando, porque aí retira qualquer bolinha que possa ter ficado, ó, tá? Fica bem lisinho.
Então agora eu já fiz toda a colagem. Eu vou deixar secar bem o material. E daqui a pouco eu volto com vocês para nós irmos para a próxima etapa. Até já! Bem, eu já colei as duas partes e ela tá bem sequinha, tá? E agora nós iremos para a parte de recortar essas rebarbas que ficaram aqui ao redor. E para isso nós iremos utilizar essa lixa, né, que você encontra em perfumarias, lixa de pedicure. Então é muito fácil, ó, é só ir passando a lixa, ó, bem rente aqui a lateral do caderno e vai saindo. Ó, tá vendo? Ela vai soltando e fica um corte muito bom na lateral. Tá? Dá um acabamento muito legal, fica bem melhor do que de repente você usar a tesoura, um estilete, não dá um corte tão bem acabado quanto usar a lixa. Então, vamos fazer isso ao redor de toda a capa. Pronto, ó, ficou perfeito. Vou tirar esse pedacinho aqui. Tá? Bem cortadinho. E agora nós vamos também marcar aqui os furinhos, né? Que são os furinhos da capa, para depois dar o acabamento final. E para marcar esses furinhos, eu vou usar esse objeto aqui, mas você pode também, ó, ver onde tem o furo. E vai marcando aqui. Mas pode também usar uma caneta, né, que também dá perfeitamente. É mais para poder revelar aqui o local de entrada do arame. E fica um acabamento bem bonitinho. Pronto, ó, tá bem marcadinho, tá? E agora nós vamos começar a parte do acabamento. Então, o primeiro acabamento que eu vou dar é com a própria cola branca, tá? Só que dessa vez a cola ela não vai ser diluída. Então, você coloca um pouco aqui na bandejinha e passa a cola branca realmente pura para fazer uma camada de proteção aqui no seu trabalho. Pode colocar uma camada generosa de cola, que ela vai dar uma proteção e um brilho muito bom. E também é legal passar assim, ó, nessa lateral, porque se ficou alguma rebarbinha do que a gente cortou com a lixa, ela já vai também colar e dar um acabamento bonito. Então, pronto, agora eu vou deixar secar, fazer a mesma coisa que eu fiz até agora nessa outra parte. E daqui a pouco eu volto para nós finalizarmos o trabalho. Até já! Bem, aquela camada de cola, ó, já secou.
E vocês viram que ela dá uma cobertura e um brilho bem bonito, tá? E nós poderíamos tranquilamente já encerrar aqui a técnica, porque a cola pura, ela dá uma cobertura boa e protege bem o trabalho. Agora sim, isso é uma coisa muito pessoal. Eu gosto de colocar mais uma camadinha de verniz spray, né? Porque eu acho que aí vai preservar mais ainda o trabalho. Mas isso como eu falei, é bem pessoal, fica a critério de vocês. Se vocês quiserem parar a partir desse estágio somente com a proteção da cola, ok. Vai ficar muito bem protegido o seu trabalho e muito bem bonito. Então eu vou colocar essa camadinha de verniz só mesmo para proteção, porque o brilho vai alterar só bem pouca coisa. Agora que nós já colocamos novamente a espiral, olha só como ficou lindo o nosso caderno. Vocês podem notar que utilizando verniz ele fica com um brilho a mais. Eu gosto bastante desse tipo de brilho e dá uma proteção extra também. Ó, aqui a parte de trás também ficou muito bonito, tá? Aqui por dentro, olha o acabamento, ficou perfeito. Cortando daquela maneira com a lixa, vocês podem ver que o corte fica muito rente, ó, e nem parece que foi feita uma colagem do outro lado. Muito legal, né? Então, agora a nossa próxima parte vai ser o próximo vídeo, onde eu vou aplicar, ensinar, né, como aplicar a latonagem aqui. Mas assim, só assim o caderno já está maravilhoso. Então, vocês podem ver que essa técnica é uma técnica muito versátil. Vocês podem utilizar essa mesma técnica para aplicar em caixinhas, em MDF, pode fazer moldura, enfim, aí o que a imaginação de vocês mandar. Mas é muito legal, muito resistente e valoriza bastante, né, o nosso trabalho, a nossa peça. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa, na verdade, é a terceira parte do nosso mini curso de caderno de latonagem. No próximo, eu vou trazer, como eu falei, a parte da execução do trabalho em metal. E eu peço a vocês que curtam o canal, que se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem, que para mim é muito importante a interação de vocês e a curtida de vocês. Até o próximo vídeo.